A realidade é que a cultura cuiabana encanta e envolve a todos. Secretário, eu queria aprofundar um pouco mais, né? Como é que foi formada a cultura? O senhor colocou dessa miscigenação dos povos e essa reunião deles, como é que ocorreu? Tá, essa reunião, na verdade, com o passar dos anos, houve justamente esse fortalecimento. Você vê, por exemplo, nós tivemos aqui a penetração dos bandeirantes paulistas, né, que vieram, atracaram pelo Cochipó, Cuiabá, a sede da capital não ia, inclusive não ia ser Cuiabá, foi na Real dos Freitas, no Cochipó do Ouro. Então houve isso devido a essa migração com relação ao que Cuiabá, na verdade, possuía, que era o ouro, em grande abundância, tinha as lavras do Sutil. Então todo esse histórico dessa cultura, ela passa justamente pela fundação da nossa querida cidade. Então nós tivemos aí uma influência muito grande desses bandeirantes paulistas, dos índios cocheponês, dos bororos, e tudo isso acabou fazendo com que, e a cidade isolada do ponto de vista dos grandes centros, né? Hoje claro, a navegação era tudo via Rio Cuiabá, Paraguai, e tudo isso acabou influenciando bastante na cultura local. E esse trabalho, esse envolvimento, esse engajamento do trabalho do negro, que teve uma grande influência também dentro da cidade, do índio, que tentaram fazer uma exploração em cima deles na busca desse ouro. Nós tivemos também a presença marcante desse povo europeu que teve essa influência. Nós tivemos também a presença marcante do paraguaio que sai aqui, que vem aqui nas nossas vizinhas, nossas limitações de Cáceres, e que acabaram, de certa forma, fazendo com que houve esse envolvimento através desse trabalho que a gente citou agora há pouco, que é a música, que é a nossa culinária. Então tudo isso veio fortalecer a cultura cuiabana. E esse fortalecimento se dá justamente com a fusão. Isso aí, lógico, ele tem suas épocas, tem suas etapas, e cada um teve o seu marco importante nessa história da nossa querida cidade. Nós tivemos e é claro, como o país já enfrentou, Cuiabá não é exceção à regra, nós tivemos um período de decadência econômica também. Esse período de decadência econômica influenciou na questão cultural, secretário? Não influencia, por quê? Porque a cultura, como Cuiabá, ela é totalmente isolada dos grandes centros. Do país, naquela época, naquele momento, e ela tinha essa fonte de subsistência, que era o peixe, né? Muitos produtos, lógico, que eram trazidos por água. Nós tivemos essa dificuldade e esse trabalho que teve dessa decadência econômica, dessa situação que foi passado que teve, lógico, todo período nós temos aí, passa gestões, entre as gestões, temos um período de crise. Então essa crise foi muito bem administrada por esse povo local, certo, e que nós tínhamos aí, com certeza, apesar do isolamento, a população conseguiu sobreviver em cima da própria região. A criação do novo estado. Justamente. Então tudo isso, a criação do novo estado também foi um grande avanço, uma influência que houve muito grande, e com certeza houve também um enriquecimento, né? A população, você tem uma demanda de recurso, você acaba fazendo com que esse recurso ele se projete em cima de locais, e com locais com bastante, você tem aí pecuária, você tem claro, aí hoje, por exemplo, dentro do agronegócio, vamos pensar de ontem e trazendo isso para a atualidade. Nós temos aí soja, nós temos aí a cana-de-açúcar, e teve momentos na nossa história onde determinado produto ele teve uma certa evidência, teve uma certa teve muito mais, vamos dizer assim, produtividade em relação a isso. Então tem o ciclo, né? Tem um ciclo de produção de determinado produto, e com grande influência na economia da cidade, e acaba também dando essa válvula de oxigenação, não só para a cidade, para Cuiabá, a capital, como também para os municípios vizinhos. A imagem que se tem hoje é de que a nossa cultura cuiabana, hoje se encontra mais exposta para a sociedade. O que ocorre essa diferença do hoje para o ontem? O senhor já parou um minuto para fazer essa avaliação? Já. A cultura cuiabana, nós temos assim dois momentos importantes. Uma das coisas que a gente busca colocar, um dos momentos que a gente busca inclusive fazer essa colocação em cima de dados. Hoje você não faz nada que não tenha recursos, que você não tenha estrutura, o mínimo de estrutura. Cuiabá, a nossa cultura é muito rica, e hoje você vê a questão do montante que se repassa
para você fazer com que aquele trabalho que foi feito antes, você tem um determinado número de população e a cultura, ela antes com bastante originalidade, certo, ela muito segregada apenas a Cuiabá. Eu quero tocar nesse ponto. O Estado fomenta a cultura cuiabana? O Estado tem colocado numa parceria, e eu acho que isso aconteceu justamente desde o ano que passou, de 2011 para cá, com relação a alguns projetos. Tem o PROAC, que é um projeto de incentivo à cultura, pela Secretaria Estadual de Cultura. Tem outras ações, que é o intercâmbio cultural, e que pela primeira vez, desde o ano passado, nós estamos fazendo esse casamento entre o município e o Estado, com o objetivo de dar uma fomentada na cultura. Isso não acontecia, nunca aconteceu, e agora, do ano passado para cá, é que a gente tem buscado fazer esse intercâmbio, não só com as ações direcionadas à cultura, como, por exemplo, o Festival do Cururu e Siriri, que já hoje, isso é uma criação, inclusive na época do gestor, do ex-prefeito Roberto França, que se criou esse festival, certo, e ele se restringia apenas a alguns municípios da Baixada Cuiabana. Hoje não, ele toma uma dimensão maior. E o Estado entra no processo, fazendo essa parceria para que realmente possamos difundir a cultura. Então, esse trabalho é feito hoje de forma casada, mas tínhamos dificuldades, e entra do ponto de vista político, né, que há nem sempre há um sincronismo, claro, entre governo e prefeitura devido a essa questão político-partidária que infelizmente acaba prejudicando a cultura e outros setores da sociedade por falta de um entrosamento político. Secretário, poucos dias eu, em um determinado hotel aqui da cidade de Cuiabá, ligando a televisão, me aparece uma artista falando sobre Cuiabá, inclusive no período do aniversário, e que jamais eu imaginaria que ela era daqui. E a gente vê que Mato Grosso tem umas cabeças pensantes no Brasil fantástica. Não seria o momento de, junto, resgatando essa cultura, que eu vejo o senhor um apaixonado por ela, trazer esses artistas que estão aí pelo Brasil afora, mostrando que eles são de Cuiabá também? É importante. E a gente fica feliz, que é o exemplo da filha do Coronel Meirelles, que hoje exatamente, é uma artista global. Exato. E isso fortalece, significa, até porque nós temos outras pessoas que estão aí dentro desse cenário. Eu não posso assim afirmar categoricamente de que tem pessoas que, a partir do momento que sai da nossa capital, do nosso estado, que tem a vergonha de falar que é daqui. Mas a gente percebe algumas pessoas que têm manifestado de forma muito espontânea, com muita patriotismo de que não, eu sou de Cuiabá e vim de Cuiabá. Isso fortalece ainda mais a população. Isso faz com que Cuiabá ela entre nesse contexto nacional, de que Cuiabá também tem como exportar produtores culturais, artistas ligados à cultura, e que isso é um ganho para Mato Grosso. Isso você faz com que outras pessoas de outros estados brasileiros possam estar aqui dando oportunidade, fazendo com que precisamos visitar Cuiabá. Cuiabá também tem gente que faz cultura, tem gente que tem competência, tem gente que tem know-how, e isso até para oxigenar o nosso povo. O nosso povo aqui de Cuiabá está recebendo essa cultura da cultura para que eles próprios possam ser os nossos embaixadores? Olha, nós temos um projeto que nós desenvolvemos no ano passado, e ao longo do ano passado, como existe ali aquele olheiro que fica na beira do campo de futebol e vê aqueles meninos que jogam pelada nos campos de várzea, nós também saímos e fizemos uma peregrinação durante o ano de 2011, buscando justamente esses artistas culturais que estão escondidos nos bairros de Cuiabá. Exato. Então nós fizemos esse trabalho ano passado e conseguimos, assim, com muito sucesso, identificar essas pessoas. Porque nós não podemos também restringir, quando você fala de artista, seja ele da artes culturais, seja artes cênicas, literatura, música, enfim, dos diversos segmentos da sociedade, você acaba, às vezes, enumerando, assim, contando no dedo 1, 2, 3 artistas que se projetaram em nível de Estado, a nível de Brasil. Então a gente precisa oportunizar. O que o poder público precisa fazer e o que a gente tem buscado, é uma meta nossa, dar a oportunidade para que essas pessoas possam, de fato, poder ter a oportunidade de estar utilizando um equipamento público e expor o seu trabalho em qualquer segmento da área cultural. E nós fizemos isso com muito sucesso e estamos aí, inclusive, catalogando essas pessoas para que essas pessoas possam ter a oportunidade da competição
e com certeza a partir daí levar o trabalho da cultura cuiabana para outros estados e até para outros países. Então é essa a nossa intenção e é isso que nós estamos fazendo, porque nós não estamos assim preocupados com as datas festivas, não estamos preocupados só com carnaval, com cururu, siriri, enfim, aquele calendário oficial que qualquer pessoa que sentar hoje numa cadeira de secretário, ele faz independente de qualquer coisa. É difícil ser secretário de Cultura num município como Cuiabá e num estado da grandiosidade de Mato Grosso? Eu acho assim, é difícil do ponto de vista de organização. Por quê? Porque a cultura do município, ela passa por um sistema, passou por um sistema muito vicioso, entendeu? E nós, ao longo desses últimos 10 anos, por exemplo, nós alteramos a lei de incentivo à cultura. Então, há mais de 10 anos, a lei restringia os projetos aprovados no valor renunciado pela prefeitura. Eu vou dar o exemplo do ano passado, de R$1.300.000. Você passava pelos projetos dos proponentes, era apresentado ao conselho, o conselho votava e o proponente tinha que pegar, o artista tinha que pegar o projetinho, botar debaixo do braço e bater a porta das empresas para fazer a permuta, a troca, o investimento, e ela teria o seu imposto deduzido, ISSQN, IPTU, enfim, qualquer tipo de tributo municipal, ela teria essa compensação. E nós tínhamos de R$1.300.000, o valor renunciado, só para ter um exemplo. Do ano passado nós chegamos, os produtores culturais não chegaram a captar R$80.000. Quer dizer, não temos, em anos anteriores, nós fizemos uma análise, em anos anteriores... O que o senhor atribui isso? É uma falta de... aí que entra o papel da iniciativa privada, porque cabe ao empresário, e na verdade o empresário ele não está... ele deixa de pagar o seu IPTU e financia o projeto. Claro. Então, o que está faltando é uma política mais de preparação, porque o produtor cultural, aquele que tem seu projeto aprovado, geralmente são pessoas humildes, pessoas que não têm o conhecimento. Ele vai bater a porta do empresário para ter um projetinho de 10, 15 mil para ser financiado por aquela empresa, fazer aquela permuta, e ele acaba não tendo essa entrada dentro da empresa. Então, certo, o empresário dificilmente vai dar essa abertura. E isso é dessa dificuldade, essa preparação. Para o senhor ter uma ideia, lá em Sinop, nós temos uma artista plástica, que é a Mari Bueno, conhecida praticamente internacionalmente, e ela tem os projetos magníficos dela, por exemplo, pinturas da catedral. E gozado é que quando ela lança o projeto imediatamente, eu mesmo como apresentador, ao invés de eu pagar o meu carnê de IPTU na prefeitura, eu pago para ela. Mas é essa política. Eu entrego para ela. E nós tivemos que, no entendimento, e nós conseguimos sensibilizar o prefeito de que não poderia se fazer esse encaminhamento dessa forma. Então nós conseguimos alterar a lei, mudamos a lei, todo o projeto. Então você tem um valor de R$1.300.000 para os projetos culturais. Nós conseguimos alterar essa lei, segmentar esse investimento, que antes você podia trabalhar de forma aleatória, trabalhar com qualquer segmento da cultura, e às vezes você tinha 80% do recurso investido em música, o pessoal da literatura reclamava, o pessoal da cultura popular reclamava. Então o que nós fizemos? Nós segmentamos o investimento, pegamos esse R$1.300.000, segmentamos, fizemos uma distribuição de forma que todos os segmentos obrigatoriamente possam participar com determinado valor. E nessa aprovação, o recurso também, ele sai da fonte 100, vai para o fundo da cultura, e esse dinheiro é repassado na sua totalidade para o produtor. Então ele não, na verdade, ele não mais precisa bater a porta do empresário para que seu projeto possa ser desenvolvido. Nós invertamos, então o empresário não quer financiar, então o empresário vai lá, paga o seu imposto, e o prefeito pega e repassa o dinheiro para passar diretamente para o produtor. Mas o artista plástico também tinha que contribuir, né? E nisso aí é interessante também, porque nós tiramos a figura do captador, porque nesse trabalho da dificuldade do produtor ir lá e pegar o dinheiro com a empresa, os atravessadores, eles pegavam e eles legalmente tinham 10% sobre o valor. Então ele tinha 20 mil aprovado, ele tinha que dar R$2.000 para o captador. E além disso tinha 7% que ficava retido no Fundo Municipal da Cultura. Então nós tiramos os 7%, tiramos 10% do intermediário, do captador, e aí nesse caso o produtor cultural, ele trabalha aí com aqueles 17%, 20% que ele ia perder, e fica embutido na sua totalidade para ele fazer um investimento no trabalho dele. Que bom. Depois do intervalo, o nosso assunto é o espaço da cultura no Mundial de Futebol. Mundial que o Brasil sediará agora em 2014. Voltamos já.
Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. O que você precisa comunicar. Interessante para quem precisa saber. BW, Assessoria de Comunicação. Em Mato Grosso, a expressão musical rasqueado cuiabano ou dança popular matogrossense revela em seu processo histórico toda uma saga que começou após o fim da Guerra da Tríplice Aliança, quando os prisioneiros e refugiados da retomada de Corumbá ficaram confinados às margens do rio Cuiabá, atualmente cidade de Várzea Grande.